coração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Perguntas e respostas. Convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Então vamos lá? Primeira pergunta. Feminino, 52 anos, divorciada, não temos filhos. Sempre vivi muito bem com meu marido. Meu pai, desde o início do namoro, implicava com ele. Papai faleceu e me deixou uma casa, que estávamos reformando. De repente, meu marido começou a me desprezar e nos separamos. Soube que ele está namorando. Quero restaurar meu casamento. Não terminei a missão de fazê-lo feliz. Essa mudança de comportamento dele pode ser influência do meu pai? Pode. Pode sim. Pode, porque assim como uma pessoa que é viúva casa pela outra vez, sem pedir uma autorização, sem conversar com o cônjuge que faleceu, pode dar interferência. Da mesma forma também, se ele não gostava do seu marido, pode interferir. Mas não pode dizer também que tenha sido isso, ok? Então, assim como na Terra há inúmeros casos de pessoas que se harmonizam e
de pessoas com quem ela tem uma certa antipatia, mas depois tornam-se grandes amigos, pode acontecer isso também no mundo espiritual. Lembra da Bossa Nova, MPB4? Tem dois componentes daquele MPB4 que se conheceram brigando. Brigando mesmo, de dar soco. Aí depois se uniram e, numa harmonia, montaram aquele quarteto, né? MPB4. Então, tudo isso pode ser possível. Mas há muitos casos de pais que não se simpatizavam com o namoro da filha, mas ela insistiu e depois ficou o quê? Um sentimento de culpa por ter contrariado o pai ou a mãe. E nisso o casamento também não deu certo. Então ocorrem essas duas situações. Mas de qualquer forma, faça o Shinsokan, conversa com Deus, conforme disse Cristo, entra no quarto, conversa com Deus e ora, e pergunte se realmente ele é sua alma gêmea, fazer com que tudo possa trilhar no caminho de paz e harmonia. Mas, por outro lado, deve praticar bastante oração de perdão para o seu pai, e porque ainda ficou aquela contrariedade, aquele sentimento de não atender a solicitação do pai, e dentro daquilo aquela frase que a voz dos pais é a voz de Deus, realmente tem muitas coisas que a pessoa não vê e acha que é implicância. Então, mas, por outro lado, se der certo, você praticando muitas orações de perdão, muita oração de perdão, e der certo desse retorno, mas simplesmente não é voltar como era antes, não. Faça uma reflexão, onde que eu errei e o que não posso voltar a fazer. E leio lições para o cotidiano para ter algumas dicas. Número 2. Feminino, 50 anos, casada. Tenho fibromialgia há 4 anos, dores profundas em todo o corpo quando estou em crise. O que devo fazer para receber a cura? Tenho consciência de que criei essa ilusão. Não estou aguentando. Por favor, me ajude. Vou te dar uma orientação assim, bem de uma forma direta, mas indireta. Tudo que você for fazer, faça com gratidão. Não reclame, não resmungue, não lamente, e não fique pensando, meu marido podia me ajudar. Ou se ele deixasse limpo essa parte, eu não precisaria ficar fazendo isso. Por que eu tenho que fazer isso? Eu só pensei em futebol e eu tenho que trabalhar, não sei o que, coisa desse tipo, de resmungos e lamentações, e isso vai criando uma sobrecarga mental em você mesmo, ok? Então, já que tem que fazer, faça com gratidão. E quanto mais você agradecer, essa situação vai amenizando, vai se amenizando. Outro detalhe, é muito comum ficar estressada quando o estado mental está muito agitado, muito ansiosa, muito inquieta e muito resmungona. Isso faz com que você passe a ficar estressada. Então, todos os dias, ao iniciar o trabalho, antes de iniciar o trabalho, faça 2 coisas básicas para o dia: planejar e programar. Planejar o que você tem que fazer e programar na sequência e também na ordem da prioridade. Às vezes a pessoa não segue a prioridade e de repente está fazendo coisa que não é tão prioritário. Na empresa onde eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei, muitas vezes se falava, usávamos a expressão, acender vela para defunto ruim. Acender vela para defunto ruim é quando está fazendo um trabalho que não leva a nada, que não vai produzir, não vai trazer efeito nenhum. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo por fazer, sem perceber que aquilo é uma coisa insignificante. E aquilo que é significativo fica para segundo plano. Então, faça um trabalho de planejar e programar o que tem que fazer, escreva até a prioridade em primeiro lugar, em segundo lugar, vai colocando nessa sequência. E outro detalhe, faça a Sutra Sagrada dos Antepassados todos os dias em meditação Shinsokan, ok? E 5 minutos que você gaste para planejar e programar, você pode ganhar horas e horas de rendimento. Então, muitas vezes a pessoa é eficiente em trabalhar bastante, mas não é eficaz porque não produz nada. Então, muitas vezes ocorre isso. Então, seja eficaz na sua forma de trabalhar.
e agir com sabedoria. Isso é um trabalho com sabedoria. Fazendo a meditação em Shisokan, com bastante concentração, e antes, para que isso ocorra, leia uma oração da verdade em orações, ok? Participe das reuniões da Seichune, isso é muito importante, porque no livro de Medicina Psicossomática, está citado que uma análise que fizeram com 5 mulheres que estavam afastadas do trabalho, com fibromialgia, que é o seu caso, a atividade social delas não era nada bom, era muito ruim, o relacionamento não era bom, não era querida pelo grupo. Então trabalhe esse lado, porque quando a pessoa não atende o próprio desejo de ser amada, um dos 5 desejos que é ser amada pelo grupo, isso causa uma série de transtorno emocional desagradável que gera essa fibromialgia, ok? E vá assistir seminário na academia. Feminino, 83 anos, viúva. Em meados de abril deste ano, surgiu na minha língua, lado esquerdo, feridas. Fiz uma biópsia, sendo que o resultado foi inconclusivo. Continuo com incômodo, dor e agora vou fazer cirurgia. E vou conseguir eliminar isso? Ficar boa novamente? Depende de você. De você não, senhora, porque esse 83 é mais velho aqui. Ó. Então, faça oração especial para o seu marido 21 dias. Então, daqui a pouco a senhora vai entender por que eu estou falando isso, ok? 21 dias especialmente. E Cristo disse, ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, né? Que fere, que machuca, mas aquilo que sai pela boca que mancha o homem. Mancha no sentido de criar um ressentimento, uma mágoa, um alto sentimento de culpa, por falar coisa que não deve, por isso que foi usada essa palavra manchar, ok? Isso Mateus capítulo 15, versículo 11. E nesses 21 dias, antes da Sutra Sagrada que fizer para o seu marido, faça umas 20, 30 orações de perdão. Por quê? Porque essa ferida é decorrente de uma autopunição por ter falado alguma coisa que o deixou muito magoado. E através da sua oração do perdão, antes da Sutra Sagrada, isso fará com que possa se purificar daquilo que está gerando esse problema na língua. Então, fazendo isso todos os dias, vai desaparecer o problema. Feminino, 53 anos. Vida financeira sempre conturbada. Como resolver? Semana passada, né, que eu contei o relato lá dos Estados Unidos, de uma brasileira que mora nos Estados Unidos, falou a mesma coisa. Aí, já tinha terminado o seminário, foi quando o Brasil foi campeão lá nos Estados Unidos, eu estava lá, não para assistir futebol, não, para fazer esse seminário, viu? E aí, falei, você não está lendo a Sutra para os Antepassados, pelo jeito? Ela falou, não. Então, leia o livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados. Lembra? Ela saiu resmungando com um bico de tucano e leu. Mas aí começou a mudar tudo. Quando ela começou a ler e praticar, o marido também falou, vou fazer, tudo começou a mudar. Okay? Então começa a colocar em ordem o lado emocional em casa. Muitas coisas começam a conturbar diante de nós, ou seja, tudo é projeção da nossa mente. Se a vida financeira está toda bagunçada, porque não existe harmonia entre você e algumas pessoas, não existe harmonia mental, não existe aquela paz interior. E outro detalhe, eu acredito que você está falhando na Sutra aos antepassados, não está fazendo todos os dias. Então, fazendo a oração para os antepassados todos os dias, acontece aquilo que eu mencionei no meu livro Iluminando o Seu Conquista a Felicidade com Amor. 3 P's para quem dá todo o amor para os antepassados. Paz, proteção e prosperidade. Ok? Faça isso que as coisas vão começar a melhorar. E leia o livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados. E não esqueça de fazer a Sutra para eles todos os dias. Ok? Agora uma coisa. Palavra papai. Palavra mamãe. Quando eu falei papai e mamãe, o que você sentiu? Vibrou alegria e gratidão? Ou sentimento de tristeza, um sentimento de distância, um sentimento de tanto gelada, fria entre você e seu pai ou sua mãe?
isso deve estar acontecendo, porque quando as coisas não dão nada certo, a causa está na falta de harmonia e gratidão para com os pais. Quem não ama os pais não tem sorte na vida. Tudo que fizer, começa a fazer, de repente, começa a cair. Começa a melhorar, de repente, começa a cair outra vez. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, também. Feminino. Grande desarmonia entre meus filhos adultos, 42 e 37 anos, que torna um convívio insustentável e nos traz grande tristeza. Agradecendo a sua disposição em nos orientar. Bom, faltou citar a idade e o estado civil, né? O saudoso pretor Yoshio Yahiro já faz 40 e poucos anos que ele faleceu. Ele falava assim, quando meus filhos eram pequenos, eles ficavam brigando, discutindo, eu não pensava que estavam brigando. Estão brincando. Então pense o contrário. Se você ficar vendo, analisando, pensando, está brigando, e afirmar, está brigando, vai continuar brigando, ok? Não esqueça da palavra orar em japonês, que é inoro, vida, inoro é declarar. Então, ficar afirmando, está brigando, você está declarando que eles estão brigando. Então, isso na verdade é uma oração. É um pensamento que, na verdade, é uma oração, e isso faz com que eles continuem brigando. Por isso que é bom entender uma coisa. Aquilo que nós falamos outro dia no livro Viver Infinitamente, do Soseicho, exatamente acontece das pessoas voltarem a reencarnar e novamente juntos para aprender a se harmonizar. Então, essa briga entre eles pode ser uma coisa muito antiga, né? Pode ser de 2, 3 encarnações que já vêm brigando e novamente juntos. Agora, antes não eram da mesma família, agora vão se aproximando para poder se harmonizar. Então, nascem como irmão, como filho, como pai, para poder se harmonizar. Então, o que tem que fazer? Essa é a missão, eles vieram para se harmonizar. E essa missão de ajudá-los é dos pais, ok? Por quê? Porque a relação pais e filhos é kármico. Então, na realidade, os pais também estiveram com eles na outra encarnação. Então, agora é a missão dos pais fazerem isso. Mude o modo de vê-los todos os dias. Não pense que estão brigando e não reconheçam que estão brigando. Pense, imagine, mentalize que eles estão em perfeita paz. Perfeita paz. Então, que eu já citei algumas vezes um caso que eu atendi lá conversando com uma senhora lá em Cacoal, em Rondônia, e a mãe sofria de vendo o marido brigar com o filho todos os dias. Então, eu falei para ela visualizar o marido praticando oração do perdão para o filho 30 vezes, depois o filho praticando para o marido 30 vezes, todos os dias sem falta, sem falhar. E também, em paralelo, ler a oração para os antepassados, a Sutra Sagrada. E também, quando tiver um momento de folga, não precisa ficar parada para fazer isso, vai mentalizando tudo em perfeita paz, perfeita harmonia, perfeito amor, tudo em perfeita paz, perfeita harmonia, perfeito amor. Ou seja, não perder o tempo em pensar coisas que é infrutífero e que isso ajuda a colocar a lenha na fogueira. Então, pense positivamente, tudo em perfeita paz, fale com convicção, sinta, não falar da boca para fora, sinta, tem que ter sentimento, a oração tem que ter sentimento. Oração sem sentimento é vazia, tem que colocar emoção na oração, ok? Tudo em perfeita paz, perfeita harmonia, perfeito amor, e faça a forma humana de harmonia para os dois também, ok? E repita, você poderia repetir 5.000 vezes por dia, tudo perfeita harmonia, perfeita paz, perfeito amor, todos os dias, experimente fazer isso, ok? E a oração do perdão de um para o outro. E não esqueça de ler a Sutra para ter passado, que isso ajuda muito. Meu sobrinho, hoje com 22 anos de idade, teve febre reumática na infância, que lhe acarretou, à época, problemas cardíacos e um tratamento com corticoides, além de injeções de bezetacil aplicadas até por volta dos 20 anos de idade. Contudo, cerca de 3 meses, começou a ter dificuldades de visão com o olho direito. Inúmeros exames não constataram nenhum problema oftalmológico, nem neurológico, mas perdeu a visão desse olho. Qual será a causa?
O que fazer? Quando ele era garotinho, pequeno, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele viu os pais muitas vezes em desarmonia. Essa febre, se vocês pregarem uma mão com a outra, a mão começa a esquentar. Esse atrito, isso que já é febre também. O sentimento de atrito dos pais é que também aquece e dá febre no filho. Isso, então, na realidade, é importante que os pais voltem para aquela época e pensem naquilo que andou acontecendo, façam oração do perdão entre eles, ou então, muitas vezes, pode ter um conflito da mãe com o cunhado, ou com o irmão, ou com o sogro, com a sogra, ou com os próprios pais, e vice-versa também, do marido também. Então, essa cena que ele presenciou precisa transformar numa cena de harmonia, mudar o sentimento que está no inconsciente dos pais, fazer com que no sentimento do filho também, transformar em sentimento de paz e harmonia. Então, isso é mudar o significado, mudar o tipo do sentimento que está no inconsciente, e agradecendo, fazendo oração do perdão, isso vai se diluir, esse ressentimento vai se diluindo. Então ele guarda esse ressentimento, por isso que também o fato dele ter tido problema no olho direito, então me faz lembrar aquele caso que aconteceu em Santa Tecla, daquela mulher venezuelana que nasceu cega da vista direita. Lembra que eu já contei esse caso? Aí eu falei para ela, você nasceu cega porque você foi rejeitada e você ficou 9 meses na barriga da sua mãe, odiando sua mãe, magoada com sua mãe, porque ela não te aceitou, porque ela já tinha 7 filhos, você era a 8ª filha. Então, entenda isso. Então, volte na barriga da sua mãe, pratique oração de perdão, pratique bastante oração de perdão, 200, 300, 500. Aí foi quando ela falou, mas o médico falou que não tem cura, que a córnea está, nem com transplante, porque a córnea está seca. Falou, o médico viu o físico, mas quem fez o físico foi você, né? Você era uma célula, era um óvulo fecundado. Você multiplicou para 2, 4, foi multiplicando, e hoje tem 75 trilhões de células, que é sua obra. Esse corpo é sua obra, mas não é você. Você é vida perfeita, eterna e sutil. É seu corpo. Você é a vida. É seu corpo, é seu braço, seu olho, né? Então, quando eu falei, a vida é mais poderosa, a vida sobrepuja as leis da matéria, aí ela passou a enxergar. Então, da mesma forma, ele vai poder enxergar, desde que também faça mentalmente, voltando para aquela infância, agradeço a oração de perdão para o papai, oração de perdão para a mãe, muito mais para a mãe do que para o pai. Okay? Alguma coisa relacionada à mãe ou à pessoa do sexo feminino é que fez com que ele tivesse problema no olho direito. Tá bom? E é bom o sobrinho assistir o seminário de gratidão aos pais na academia e ler o livro Buscando Amor dos Pais. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Então vamos aos abraços. Regional Criciúma, Imbituba, Cocal do Sul, Lauro Miller, Turvo, Tubarão, Orleans, Dona Del, a ex-professora, Abraço do Norte, Campo Grande, Camapuã, Cacilândia, São Gabriel do Oeste, Regional Novo Hamburgo, Dois Irmãos, São Leopoldo, Vanderlei Iglesi, de Campo Bom, Araraquara, Andradina, Garça, Regional Marília, Francisco, Paulo Frederico, Vacaria, Rio Grande do Sul, Batatais, Tomás, sempre calmo, né, Tomás? Araxá, Minas Gerais, São Bernardo do Campo, Santos, Regional Goiânia, vários preletores, Regional Lapa e Mairim-Porã. Então, já estou deixando o talão inteiro. Ih, não veio.
Está aqui. Então, Verdade da Vida 34, página 215. Então, ali tem um caso, um relato da senhora Caney. Então, ela disse, meu marido sofria de tuberculose. 6 anos sofrendo tuberculose. Necessitando tratamento para um lugar sossegado, então mudaram para a cidade onde moram os sogros, né? O sogro e a sogra dessa senhora. O desespero, e justifica, né? Cuidar do marido doente e de 3 filhos pequenos. E o marido à beira da morte. Então, quando a situação começou a mudar, quando o senhor Mukai, não o senhor Mukai daqui, é Mukai de lá do Japão, que deu uma revista e um folheto da Seicho Noye. E ela pensou assim, é impossível que ocorra a cura por conhecer a verdade, mas ficava folheando disfarçadamente, que ficava perto do jornal, então ela fingia que estava lendo o jornal, mas estava lendo o folheto, assim, disfarçadamente. Tudo por causa do ego. E por quê? Não queria dar braço a torcer. Okay? Então, aqueles que pensam, o livro não cura porque não é remédio, não conhece a medicina psicossomática, não conhece que a verdade de que o corpo é projeção da mente. Não conhece isso. Por desconhecer, acha, mas como é que vai curar? Um livro vai curar se não é remédio? Já vai comer o livro? Não é nesse sentido, mas comer o conteúdo do livro, assimilar o conteúdo do livro é que faz a diferença, ok? Então, à medida que ela foi lendo, ela se empolgou, então ela disse, isso é maravilhoso, foi lendo, foi se empolgando. Então, ela falou para o marido, aí já deu o braço a torcer, né? Compra o livro, na verdade, da vida. Aí ele encomendou. E aí o livro chegou. E olha que coisa interessante. Nosso interesse de ler pelo livro era tanto que praticamente disputávamos, enquanto um lia, o outro ficava pressando. Puxa, você ainda não leu esse trecho? Os dois estavam lendo. Vai logo, você não leu ainda. Então era a vontade deles entenderem, porque estava realmente muito interessante. Então meu marido foi melhorando e em menos de um mês ficou totalmente curado. Agora, outro fato interessante. Ele saía daí para frente, começou a andava 4 quilômetros, aí ele falava para a esposa, eu vou sair, mas não sei a hora que eu volto, porque eu vou divulgar Seicho Noye. Então, isso daí é uma coisa muito bacana, né? Muito bacana. Então, uma vez no Peru, o mestre, quando esteve em 1973 no Brasil, esteve também no Peru, Estados Unidos, em Havaí, Havaí atualmente é um estado dos Estados Unidos. E no Peru, um repórter fez uma pergunta a ele. O senhor não me respondeu a minha pergunta. Aí o mestre falou, eu não respondi, porque a sua pergunta foi, quando que a Seicho Noye começou a propagação para o exterior? Eu não respondi porque nunca foi feito isso. A Seicho Noye começou a crescer em vários países, porque as pessoas que levaram um livro da Seicho Noye obtiveram a cura e começaram a fazer divulgação. É o que aconteceu também no Brasil com o professor Daijiro Matsuda, que estava com uma doença, na época, considerada incurável, e aí quando ele num dia só ficou curado, começaram a fazer o quê? Divulgar a Seicho Noye. Então, aí é um trabalho realmente bonito, que é de gratidão. Gratidão. Então, a diferença entre gratidão e ingratidão. Aí, olha que passagem interessante. Jesus Cristo perguntou, não foram todos os 10 purificados? Eu não purifiquei 10. E onde estão os outros 9? Os 9 ingratos, né? Só ficou um. Ninguém voltou para louvar a Deus, exceto esse estrangeiro. Então ele disse para esse estrangeiro, vai-te, levanta-te e vai, a tua fé te curou. Isso está em Lucas capítulo 17, versículos 17 e 19. Então ele é o único que ficou curado de um problema, exatamente, porque também tinha mais gratidão, né? Na verdade, 9, olha, o mestre fala algumas passagens sobre o amor. Exatamente, o gratidão é a manifestação do amor. O amor pensa unicamente em alegrar o próximo. O amor
pensa em somente alegrar o próximo. É diferente daqueles que só quer tirar do outro, vantagem, só quer receber do outro. E outra parte, o amor verdadeiro abandona os interesses pessoais e dedica-se à felicidade alheia. O amor verdadeiro, ele abandona os interesses pessoais de querer levar vantagem, de querer puxar a maior parte para ele, de puxar a sardinha, o fogo para a sardinha dele. Então, ele não tem aquele interesse. Ele simplesmente é desapegado. Ele não tem apego, não tem o ego que quer puxar para si. Então, aí que está uma diferença. Uma pessoa que é descontraída e pensa em sempre ajudar o próximo. Isso, aparentemente, alguém pode pensar, é bobo. Mas pessoas assim deixam um karma bom para a família. E com isso, os seus filhos descendentes vão ser beneficiados. Lembra do aquele tio-avô do mestre? Ele escreveu assim, no passado, na nossa família, houve um senhor chamado Fukumatsu Taniguchi. Ele era irmão da minha avó. E ele era muito pobre e ajudava muitas pessoas, sempre ajudando, mas sempre pobre. Aí um dia um senhor de posses deu um casaco para ele, porque estava frio, e no dia seguinte ele viu que o senhor Fukumatsu estava sem um casaco. Aí ele falou, senhor Taniguchi, cadê aquele, eu não te dei um casaco? Ele falou, desculpa, desculpa, que eu encontrei o mais pobre do que eu dei para ele. Então o mestre falou, por ter na família, no passado, uma pessoa assim, a família tem sorte, os seus descendentes têm sorte. Assim como é o contrário, também acontece. Né? Quando na família houve algumas pessoas que tiveram situações desagradáveis, então fica aquele karma da família, aquele karma negativo. Mas tem aqueles casos que ficam karma positivos, porque a pessoa no passado fez muita caridade e ajudou muitas pessoas. Por isso, tudo aquilo que nós fizemos vai em benefício da... Ou é tal negócio, né? Eu ganho, começo a ajudar um, ajuda outro, aí o Gerson me dá uma melancia, aí o senhor Wagner dá outra melancia, aí o Luiz dá outra melancia, né, Luiz? Aí quarta melancia, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar um para um. Dar uma que eu tenho para alguém para poder pegar a quarta melancia, não é isso? Então, da mesma forma, o karma bom que você faz vai para quem está próximo de você, que são os filhos, netos, né? E toda pessoa que faz parte da sua família. Assim se concretiza o bem, página 19. Quando pensamos na profundidade do amor dos nossos pais, que no período em que fomos egocêntricos e exigentes, cuidaram de nós com todo carinho e atenção, não podemos deixar de agradecer a eles. Isso é fundamental para quem reclama muito que não tem gratidão pelos pais. Já houve casos assim, eu lembro que faz uns 20 anos mais ou menos, estava falando sobre amor aos pais, um casal se levantou e foi embora, que não aceitava perdoar o pai. Mas ele não sabe que não foi por acaso que nasceu como filho desse pai ou dessa mãe, né? Não foi por acaso. Foi porque ele fez alguma coisa muito mais grave, pior para ele, para os pais, para acontecer isso. Então, tudo isso é uma ligação kármica. E tem muitos e muitos relatos de pessoas que até chegaram a fazer regressão ou sonharam, tiveram uma ajuda espiritual, de saber que no passado ele havia aprontado com os pais. Então, tudo isso mostra que, não somente aqui o Tassilo está falando, mas o próprio Ramatis escreveu sobre isso, falou sobre isso. Né? Ramatis é aquele yogi que a última encarnação dele foi no século IX, ano 800, nunca mais se reencarnou. Então, mais de 1.200 anos sem reencarnar, porque é um espírito muitíssimo elevado. Inclusive, numa das vindas que ele veio para a Terra, foi na mesma época que Cristo estava na Terra. E tudo isso mostra quanto conhecimento tem um espírito muito estudioso, muito elevado. Então ele disse, quantos pais que aprontaram, que fizeram algumas coisas, maldade, e na próxima encarnação, esses filhos que eles maltrataram, vêm para ele novamente como filho, ou inversamente, ou ele vem como filho dessa pessoa, para resgatar aquele karma, né, de dar amor
porque ele não deu na outra encarnação. Veio complementar uma missão que ele não fez na outra vez. Okay? Continuando. O amor é um valor eterno. Tenhamos uma vida que faça aumentar os valores de duração eterna, como a beleza do espírito, o amor, a pureza, a bondade, a sinceridade que continuam existindo mesmo após a morte do corpo carnal. Enquanto no mundo espiritual está cheio de espírito carregando sentimento de culpa, porque não fizeram isso, porque não fizeram aquilo, porque não ajudou, só pensou em si, porque tirou disso, roubou disso, de ciclano, beltrano. Lá no mundo espiritual, onde as pessoas já estão os anjos, eles têm aquela parte que era aquela alegria eterna, porque não tem sentimento de culpa, ao contrário, tem muitos sentimentos bons por ter ajudado muitas pessoas. Então, o karma bom que ele fez dá aquela alegria de viver feliz, porque ele fez alguém feliz. Então, por isso que é fundamental. Então, eu sempre lembro sobre o André Luiz, do filme Nosso Lar. No momento em que ele estava lá rastejando, sem força, lá no mundo umbral, purgatório, né? O inferno. É purgatório, porque purgatório vem de purgante. Purgante é para levar, é para limpar, para purificar. Por isso que eles estão lá para se purificar. Não que Deus mandou. Cada um vai de acordo com o local, de acordo com a vibração, de acordo com o karma de cada um. Então, se ele estava lá rastejando, sofrendo, porque ele ainda estava muito longe de entender a verdade. Mas, de repente, ele falou, Deus me ajuda. E apareceram 3 homens vestidos de branco que o socorreram e levaram para o céu. Não é isso? E aí ele deixou de sofrer. Mas por que apareceram 3 homens que ajudaram e socorreram o André Luiz? Porque ele tinha karma bom. No livro menciona que, no livro psicografado por Chico Xavier, que ele ajudou mais de 500 pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar uma consulta. Então, o fato dele ajudar, dar amor aos pobres, então fez com que ele também tivesse esse karma de crédito de ser resgatado e ser conduzido para o lugar mais iluminado. Mas não são todas as pessoas. Aquele caso do menino João Paulo, acho que é João Paulo, né? João Vitor, que do Rio de Janeiro, lá que foi arrastado, né? que a mãe foi assaltada. João Vitor? Foi arrastado, o garoto de 5 anos, e os assaltantes não perceberam, e ele ficou do lado de fora, preso no cinto de segurança, e a 5 quilômetros. Quando ele parou, o menino já estava morto. Né? Então, quando me perguntaram por que aconteceu isso, eu falei, ele fez alguma coisa semelhante. Ele deve ter amarrado alguém no cavalo e puxado o cavalo. Eu falei, deve ter acontecido nos Estados Unidos. Né? Eu errei o local, mas acertei o fato. Né? E realmente isso aconteceu quando ele viveu, ele pertencia à legião dos romanos e morava num lugar chamado Alcatrim, e o divertimento dele é pegar aquela biga, lembra do próprio Tutancâmon, tinha uma biga, o Ben-Hur tinha aquela biga lá, aquela carroça que puxada por 2, 3 cavalos, e o divertimento era amarrar crianças, velhos, e arrastar naquelas local pedregoso, muitas pedras, e só parava quando estava morto, despedaçando pedaços, estava caindo pedaços. Então era um karma que ele ficou mais de 1000 anos sofrendo lá no mundo espiritual, até que um grupo da Virgem Maria o socorreu, e ele teve a oportunidade, por isso que ele ficou feliz por ter falecido daquela forma. O espírito estava feliz porque ele morreu daquela forma para se purificar daquilo que ele fez com as outras pessoas. E daí para frente ele então acabou aquele sofrimento de 1000 e poucos anos lá no mundo espiritual. Então, continuando aqui. Então, não devemos pensar em sacrificar essas virtudes para aumentar os bens materiais. Pessoas então trocam, né? Dão valor para as coisas materiais, esquecem o lado espiritual. Então, estão invertendo. Aquilo, não esqueçam do que está na revelação divina da vida eterna. E eu vim não por causa da matéria. Eu não vim para a Terra não por causa dos bens materiais, mas pela vida. Não pela carne, não pela matéria, mas pelo espírito, para evoluir, para evoluir espiritualmente. Esse é o objetivo de todos nós. Então, as pessoas que vêm para a Terra, mas acaba se torna-se escravo da matéria, ele está invertendo a ordem. Ele não veio aqui para fazer isso. Tanto assim que, se o objetivo fosse esse,
Se o objetivo fosse aqui, se usufruir, ficar conquistando coisas e mais coisas aqui da terra, tudo que foi conquistado daria para levar para o mundo espiritual. Mas não é, né? Então é igual a criança que se machuca, que destrói, só fica apegado ao brinquedo e esquece da vida que foi o objetivo na nossa vinda aqui na terra. Nós viemos para evoluir. Então, não devemos pensar em sacrificar essas virtudes para aumentar os bens materiais, os quais um dia teremos que abandonar. Mas, aí que está o detalhe da espiritualidade. Muitas pessoas se apegam às coisas materiais, correm, quando de repente perde tudo. Mas o objetivo principal é primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça significa cumprir as leis de Deus, que é o amor, né? Cumprir. Guardai os mandamentos que disse Cristo e pôr em prática. Se vocês entenderam aquilo que eu disse, guardai esses mandamentos, disse Cristo para os seus discípulos. Então, nesse momento que a pessoa guarda, mas não é somente conhecer superficialmente, mas guarda, registra e põe em prática aquilo que ele guardou, aí sim as coisas começam a aparecer. Igual normas fundamentais. Livro da Seichonoye. Depois nós vamos ver se vai dar tempo de falar sobre isso também. Então, quando nós começamos a pôr em prática, o resultado começa a aparecer. Tá? Começa a aparecer porque essa é a lei da vida, essa é a lei de Deus. Então, quem se apega demasiadamente à matéria tende a perder a beleza espiritual. O amor consiste em salvar os nossos semelhantes. O amor é o eterno atributo do Espírito. Isso se projeta no nosso corpo, na nossa vida, na nossa saúde. Tem um caso que Edgar Cayce atendeu, e era uma moça nos Estados Unidos que tinha as mãos mais bonitas, muito bonita, tanto assim que ela foi convidada para fazer propaganda de coisas que teria que aparecer a mão. Então todo mundo fala, mas que coisa, é impressionante a beleza das mãos. Aí Edgar Cayce disse o seguinte, ele em estado de auto-hipnose, o espírito dele comentou, essa mulher, numa vida anterior, ela foi noviça, ela foi freira. E quando ela era freira, jovem lá no convento, as freiras veteranas davam o serviço pior que tinha no convento, que era lavar os sanitários, para ela fazer, mas ela fazia com muito amor. Então aquelas mãos que faziam aquele trabalho que ninguém queria fazer, mas ela fazia com gratidão, fez com que aquela mão criasse um karma bom. Então por isso que tudo é projeção da mente. O karma bom que ela fez, daí a razão das mãos serem muito belas. O amor só é perfeito quando se harmoniza com todas as pessoas ao redor, recebendo delas louvor e aprovação. Aí é o amor perfeito. Mas quando tem alguma coisinha, alguma outra coisinha, não sei o quê, aí não é o amor perfeito, porque tem o ego no meio. É igual dois vidros, você coloca um vidro sobre o outro, mas no meio, e tem uma areia, um grãozinho de areia que se faz assim, desliza o vidro, né? Tem aqui uns barulhos que tem gente que tem coisas que raspam assim, começa até a sentir arrepio. Mesma coisa. Então, o amor perfeito quando se harmoniza, quando tem harmonia com tudo e com todos, ok? Página 128, verdade 9. O amor sabe suportar. A característica do amor é a perseverança. É a perseverança. Aquele que logo perde a paciência e abandona o propósito tem pouco amor. Então, isso faz lembrar o CD Poder da Oração, né? Quando eu falei para aquela senhora de Regional Pinheiros, e foi nesse salão aqui, que ela comentou que o filho dela era viciado 20 anos, alcoólatra. E eu falei, mas a senhora não tem idade para ter um filho que é viciado 20 anos no alcoolismo. Eu falei, mas ele é alcoólatra desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Tinha 35 anos, viciado 20 anos no alcoolismo, e o único filho que não estudou por causa da bebida. E ela começou, falou, 12 anos que estou na Seichonoye, resolvi todos os problemas, mas o principal problema que me trouxe a Seichonoye eu não resolvi. Foi quando falou do filho. Aí distrair para poder mostrar para ela, para poder tirar do inconsciente onde é que estava a causa do filho continuar sendo aquele viciado. Então, quando distraí, falei da bolsa, do sapato, do tempo,
E aí eu joguei a pergunta. Joguei verde para colher maduro. Como é o seu filho? Falou, não entendi a pergunta. Eu distraí a senhora para a senhora não armar uma resposta, para o intelecto não armar uma resposta e o inconsciente confessar o que está acontecendo, o que está no seu inconsciente. Quando eu perguntei como é o seu filho, que imagem que veio lá de baixo, lá de dentro? Filho de Deus maravilhoso, trabalhador ou viciado? Ela baixou a cabeça e disse assim, viciado. A senhora acredita que ele é viciado? Conforme cresce, assim será. Enquanto a senhora acredita que é viciado, vai continuar viciado. A senhora não acredita que ele é filho de Deus. A senhora fala, seu filho é Deus, seu filho é Deus, mas não está vendo seu filho como filho de Deus, está vendo como viciado. Então, entenda que Deus não criou viciado, Deus criou toda a sua imagem e semelhança. Então, transcenda essa imagem fenomênica, essa situação que a senhora está vendo com os olhos carnais, e veja que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um Filho de Deus maravilhoso, que é a vida perfeita de Deus, que é o seu filho. Ele é a vida perfeita de Deus. Aí eu estou comentando isso por causa disso. O amor, a característica do amor é perseverança. Então eu falei, repita 5.000 vezes por dia, pensando no seu filho. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Mas 5.000? Falei, a senhora 20 anos veio repetindo que ele é viciado, o que custa agora repetir que é filho de Deus? Né? E ela fez isso. E ainda falei para ela, fala para o seu marido fazer. Mas ele não vai fazer não. Por quê? Ele não segue Seitione não. Eu falei, a senhora que pensa. Ele está lendo os livros da Seitione quando a senhora não está em casa. Aí ele falou, safado. Agora eu estou entendendo porque quando chego em casa os livros estão todos bagunçados. Porque a senhora obriga a ler, então na sua frente ele não lê. E quando a senhora não está, ele vai lá, pega um, pega outro, por isso que fica tudo bagunçado. Só que depois não coloca na ordem. Mas ela explicou para o marido, mostrou o desenho que eu fiz do consciente e subconsciente e tal. Aí ele começou a ajudar também. Aí foi na casa do filho quando o filho não estava. Foi lá com a Nora falou, também vou fazer. Aí, quarto dia, o filho parou, largou o vício. Né? Então, essa perseverança. No amor verdadeiro não há ciúmes. Tem-se ciúmes quando há o desejo de possuir exclusivamente para si. E isso não é o verdadeiro amor, quando quer somente para si. O amor jamais procura exibir-se. O amor jamais procura exibir. Aquele que procura se exibir, aquele que quer aparecer, né? Aquele que quer aparecer, no fim, aquele que pensa em aparecer vai ser humilhado, aquele que se humilha vai ser exaltado. Aquele que procura se exaltar, eu sou isso, né? Jogar confete nele, esse daí é coisa do ego. Então, eu lembro quando assistia futebol junto com meu pai, aí o jogador que marcava o gol, meu pai falou, bobo. Bobo por quê, papai? Bobo, ele não marcou sozinho, ele marcou porque os amigos passaram bola para ele. Sozinho ele não vai fazer o jogo, não vai jogar no lugar de 11 pessoas. Então, egoísmo. Aí ele contou que no Japão, eles procuram nunca falar de si. Ele sempre procura esconder o eu, não deixar o ego falar. Tanto assim que meu pai sempre falava assim, quando o japonês faz alguma comida, fica lá 8, 10 horas na cozinha, e quando vem a visita, não está gostoso, mas coma. Para mostrar modéstia. Aí ele falou, brasileiro é o contrário, faz o marketing. Como que está gostoso? Então, e fica gostoso, pelo poder da palavra, fica gostoso. Não é? Então, são características dos povos, por isso que as pessoas muitas vezes têm que reencarnar em outros países para desenvolver esse lado também. Tá? Então, muitas vezes, por isso que as pessoas não se reencarnam sempre na mesma família, senão não vai aprender, nunca vai aprender. Ok? Falar nisso, uma vez, lá no Rio Grande do Sul, me contaram que lá praticamente são duas torcidas, né? Ou é Grêmio ou é Internacional. Aí um senhor estava doente e ele era torcedor do Grêmio. E o genro era torcedor do Colorado, do Internacional. Aí, já morrendo assim, ele chamou o genro e falou, posso fazer um pedido? Último pedido. Torça para o Grêmio. O genro que tinha camisa, boné do Internacional, o sogro pediu isso como último pedido antes de morrer, e ele fez, atendeu. Deu toda a camisa do Grêmio, o boné que ele tinha do Grêmio, e comprou do Internacional.
Eu falei para o meu genro, que é corintiano, eu falei, vou pedir para você. Ele falou, isso eu não vou atender, não. O amor jamais procura exibir-se, o amor é sereno, uma paixão ardente logo se extingue e não é o amor verdadeiro. Aí, aquele foguinho da paixão. Tem muitas pessoas que confundem amor com paixão, né? Então, esse é um detalhe que as pessoas precisam aprender a distinguir uma coisa da outra. O amor jamais procura exibir-se, né? Esse pedaço já foi. Uma paixão ardente que logo se extingue não é amor verdadeiro. O amor é aquele que vivifica o próximo com serenidade e perseverança. Serenidade e perseverança. Quando a gente vai falando sobre amor, sempre vem na mente Jesus Cristo, né? Porque ele era assim. Muita serenidade, muita perseverança e muito amor. Não importava que se os escribas e fariseus queriam condenar, arrumar coisa para condenar, mas Jesus Cristo tinha muita sabedoria que sabia escapar de todas. Até quando chegou uns escribas lá e querendo cutucar Jesus Cristo para que eles pudessem acusá-lo. Aí Cristo estava lá, ele chegou e falou, aí, Rabi, pessoal, o imperador, o Júlio César, que naquele tempo, aquela região da Palestina toda era domínio do Império Romano. Ele só fala em tributo, imposto, imposto, imposto. E o que o senhor acha? O que o senhor acha disso? E o Júlio César era o imperador, né? Você tem uma moedinha aí? Tenho. Então ele só quer imposto, imposto, imposto. Tem a moeda? De quem que é esses fins? De quem é essa cara aqui da moeda? É do Júlio César. Falei, então, dá a César o que é de César. Pronto. Quando se montou, né? Dá a César o que é de César. Está pedindo tributo, dá. Aí não tinha o que falar. Então, essa era a forma como Jesus Cristo tinha. Ainda hoje eu li um trechinho na Bíblia, exatamente aquilo por que Cristo falava por parábolas. Porque para que os escribas e os fariseus não entendessem o que ele estava explicando para os discípulos. Então ele fazia parábola, porque o pessoal falou, o que ele está falando? Era como se falasse um outro idioma, para que eles não ficassem entendendo. Nem precisava entender, porque não estava na altura de entender, né? Continuando. O amor não considera reais as imperfeições do fenômeno. O amor não considera reais as imperfeições do fenômeno. Aquele caso que está quando o mestre veio em 73, ele contou, isso está no livro Filosofia da Verdade que Gera Milagres, volume 2, se não me engano, de um senhor cujo neto nasceu sem olhos. E o médico falou, vai ter que esperar 10 anos e fazer uma cirurgia. Se a cirurgia for bem feita, ele poderá ver 10%. Mas o avô, acreditando que aquela imperfeição era fenomênica, porque a vida não é imperfeita, apenas o corpo carnal que manifestava a imperfeição, então ele não ficou olhando essa imperfeição do corpo carnal. E começou todos os dias a ler a Sutra na cabeceira do neto. E aí, todos os dias, lendo, vendo a natureza divina, acreditando na vida perfeita do neto, na imagem verdadeira do neto, foi aparecendo uma saliência, outra saliência, apareceu o olho, os olhos se abriram e ele começou a enxergar. Não esperou nem 10 anos. Em menos de um ano, o neto já estava curado. Então, isso é não considerar as imperfeições, não considerar reais as imperfeições do fenômeno. O amor vê a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Cristo fazia isso, lembra? Cristo não ficava vendo se era leproso ou não ficava vendo se era paralítico. Talita, sabe o que é talita? Talita cumi. É quando um senhor pediu chorava, foi lá falar chorando para Cristo ajudar a filha que tinha morrido. Aí uma menina de 8, 9 anos, aí ele entrou e falou em aramaico, né? Lógico que ele falava em aramaico, falou Talita é menina. Talita, vem para cá. Talita come. Depois que Talita come, levanta, vem para cá, né? Aí ela levantou, ressuscitou, voltou à vida. Por isso que ficou muito famosa essa frase até hoje. Tem gente que chama Talita por causa que significa em aramaico menina, ok? Tudo bem? Vamos adiante. Estou aprendendo até aramaico. A única coisa que eu sei aramaico é isso também. O amor jamais amar o próximo.
em alemão eu só sei uma palavra, chuva. Gotas caem, gotas caem, gotas que caem. Continuando. O amor vê a perfeição da imagem verdadeira do próximo. O amor jamais amar o próximo. O amor liberta, porém não abandona. Novamente vem a imagem de Cristo. Depois que ele foi crucificado, ele não foi diretamente lá para o céu. Ele ficou uns 3 dias aqui. Por que ele não foi? Porque ele tinha mais coisa para ensinar para os discípulos. Aí no momento que estava numa situação difícil, ele ajudou os discípulos a pescar, a rede ficou abarrotada de peixe, e ainda ele comeu peixe junto com eles, para mostrar que a vida é eterna. Aí apareceu para Maria Madalena, para mostrar que o Cristo verdadeiro não morreu, que é eterno. Tá? Então, para não se apegar ao corpo carnal de Cristo, para não ficar idolatrando o corpo de Cristo, mas não esquecer da vida de Cristo. Vida, Cristo eterno. Né? É isso que o mestre fala muito. Não se apegar à parte material, física do ser humano, mas sim na vida. Realmente é isso que fez com que Cristo ficasse para a eternidade, porque entenderam exatamente isso. Então, tudo isso é uma grande sabedoria que foi manifestada em Deus e Cristo, ok? O amor liberta, porém não abandona. Amar é orar pelo bem do próximo. Orar pelo bem do próximo. Existem diversas espécies de amor. O amor entre o homem e a mulher, o amor entre amigos, o amor entre irmãos, o amor que une os compatriotas, o amor que une os componentes de um grupo literário, o amor que une as pessoas que possuem o mesmo ideal, etc. Cada tipo de amor é a manifestação parcial da imagem verdadeira, em cujo plano todos os seres constituem essencialmente uma só vida. Isso está no livro Humanidades do Pecado. Quem já leu aí 500 vezes, acho que nem percebeu que estava lá. Estou falando 500 vezes, mas qualquer dia eu vou trazer a foto da pretora Isabel. Ela hoje ela está com 84 anos por aí, 83 anos. E ela falou assim, foi no exame de preletores, de promoção, ao invés de eu perguntar para ela, que perguntou para mim. Ela falou, sabe quantas vezes eu li a Humanidades do Pecado? Não esperava que ela perguntasse, falando quantas? Não sei, não tenho nem ideia. Ela falou, 1.250 vezes. 1.254, agora deve estar na quase 1.400. A pessoa reclama que quando eu falo que tem que ler 10 vezes, acha muito, então lê 1.200. E a vida dela mudou? Mudou totalmente. Até uma pessoa que se purificou tanto e compreendeu que filho de Deus, tudo começou a mudar. Aí eu perguntei para ela, mudou alguma coisa para a senhora? Falou, eu tenho, naquela época, quando isso aconteceu há mais de 10 anos, ela falou, eu tenho 83 anos, até 70 anos não tinha nada, mas agora tenho uma casa e apartamento. E ainda, fora isso, o apartamento que ela morava é em frente a uma Cracolândia. E a prefeitura tinha um projeto para passar um trator, derrubar, deixar tudo limpo, para que aquela praça ficasse uma praça bem aberta e familiar. Mas ela, todos os dias, ia na janela, com aquela pureza, visualizando, agradecendo a Deus, que já estava tudo limpo, e assim ficou a praça, limpinho. Então, você pode purificar também. Então esses detalhes que, através da verdade, você pode se purificar. E falar em purificar, quando estive em Pelotas, uma ocasião, fui 2 vezes, né? Pelotas, o pessoal me mostrou uma praça, toda abandonada, feia. Essa praça o nome dela, Praça dos Enforcados, porque os escravos que fugiam eram trazidos aqui para serem enforcados. Eu falei, então essa vibração ainda paira, uma vibração muito negativa, muito triste, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, dos escravos que foram enforcados aqui. Eu falei, reúna o pessoal da Seitonê, um grupo grande, mais de 20 pessoas, e leia a sutra aqui nessa praça. Aí fizeram. A outra vez que eu fui, falou, lembra daquela praça? Olha como é que está hoje, está tudo bonito. Depois que leram, a própria prefeitura tomou a iniciativa de limpar tudo, arrumar, pintar, toda coisa. E a praça ficou 0 quilômetro. Tudo isso mostra como é a projeção da mente. Acabou o tempo. Muito obrigado. Transmitir saber, instruir,
dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores. Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seichonoye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seichonoye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade! Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigada! Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!